garagem da Barra Funda tem 339 ônibus, mas apenas 284 rodam no horário de pico. Essa situação deve mudar. Daqui a pouquinho você vai saber por quê. A frota é a mesma do começo dos anos 70, 8.500 ônibus para uma demanda quase 4 vezes maior. É por isso que a qualidade dos transportes se degradou tanto em São Paulo. Hoje, a lotação média dos ônibus da cidade é de aproximadamente 11 pessoas por metro quadrado, quase 2 vezes mais do que os níveis alcançados em metrópoles do primeiro mundo, onde o passageiro merece respeito. Péssimo. De uns meses para cá melhorou bastante, mas eu acho que é por causa dos ônibus clandestinos que está na linha. Mas antigamente era muito cheio, para conseguir um ônibus aqui era muito difícil. Com atraso de praticamente 2 décadas, essa situação parece querer começar a mudar graças ao programa de municipalização dos transportes coletivos. O que vai mudar é basicamente o sistema de remuneração das empresas concessionárias. Até hoje, elas recebem por passageiro transportado. Quer dizer, tanto faz para um empresário ter 2 ou 10 ônibus na mesma linha para transportar o mesmo número de passageiros. Por isso, quanto mais as pessoas se apertam aqui dentro, mais os empresários faturam. Acontece que a partir de agora as empresas passam a receber por quilômetro rodado. E para faturar, as empresas vão ter que colocar ônibus rodando o maior número possível. Mas será que isso vai realmente resolver a situação? Você vai saber agora o que muda com o programa de municipalização. Todos os ônibus da cidade passam a ter as mesmas cores. Eles serão brancos, com uma faixa vermelha pintada longitudinalmente e um grande M colorido que é o símbolo do programa de municipalização. A cor desse M vai indicar o lugar da cidade por onde o ônibus circula. M verde indica Zona Norte, M azul, Zona Sul, amarelo, Zona Leste e ocre, Zona Oeste. 2.000 novos ônibus devem ser colocados em circulação até o final do ano. 1.000 deles já vão estar rodando este mês. Ainda não haverá lugar para todo mundo viajar sentado, mas a lotação média deve cair bastante. Dos atuais 11 passageiros por metro quadrado para 9 passageiros por metro quadrado imediatamente e pode chegar a 7 passageiros por metro quadrado até o fim deste ano. Vai mostrar para a gente como é um pátio de estacionamento dos ônibus da CMTC. Fernando, será que tem aí algum desses protótipos já com as cores do programa de municipalização rodando ou não? Não, com as cores ainda não, Fábio, mas já tem um totalmente reformado. Esse ônibus aí faz parte do número daqueles 1.200 que a prefeita vai entregar no dia 25, no aniversário da cidade. Esse ônibus aí tem 5 anos de uso, você acredita, Fábio? Ele foi totalmente reformado, redimensionado, recalculado e o motor foi revisado. São 800 ônibus novos, né, como você sabe, e cerca de 400 nesse estado aí que você está vendo. Daqui Fernando, a pouco a gente... Pode falar. Esse ônibus aí é um ônibus velho, reformado, é isso? Tem 5 anos esse ônibus. Não parece, hein? Pois é, ele foi totalmente revisado, redimensionado e recalculado para poder servir a população. Esse ônibus aí é um ônibus de 5 portas porque ele faz o corredor Vila Nova Cachoeirinha Paissandu. Isso agiliza muito, né, o tempo que o ônibus fica na linha. Por exemplo, o ônibus antigo faria o mesmo trecho em 1 hora e 20 minutos. Esse aí faz em 40 minutos, o que reduz bastante o tempo para o usuário, não é verdade? Tá bom. Tá bom, Fernando. Esses ônibus aí, como vocês estão vendo, que tem a porta virada do lado contrário, é que andam pelos corredores. Não é isso, Fernando? É isso. Tá bom, não enfrentam o trânsito das avenidas. Tá bom. Então, muito obrigado. Daqui a pouquinho o Fernando volta. E no próximo bloco do São Paulo tem mais. Tem pedra no caminho da municipalização dos transportes. Saiba por que os donos de empresas de ônibus não estão gostando muito da ideia. O que será que eles têm a perder? E se eles perdem, será que ganham também? Ônibus clandestinos, saiba o perigo que você está correndo. Que alternativa resta para quem precisa de ônibus e não pode contar com eles? Daqui a pouquinho, depois dos comerciais, a gente volta para falar desses assuntos. 7 horas e 27 minutos. Neste bloco do São Paulo, você vai ver. Eles são muitos e não estão sujeitos a nenhum tipo de fiscalização. Cobram o que querem. Segurança que é bom? Nada. Então, por que eles são tão requisitados? Ônibus clandestinos. Conheça alguns e desista para sempre, se puder, claro. A prefeitura diz que eles vão sumir assim que o transporte melhorar. Mas muita gente diz que a história é para boi dormir. Dizem que eles faturam até um salário mínimo por dia. São os donos dos ônibus clandestinos que entram nessa categoria por causa disso mesmo. Eles não estão sujeitos a nenhum tipo de fiscalização e colocam na rua umas coisas assim que mal dá para a gente chamar de ônibus. Na verdade, ferro velho. É um negócio que cresce na mesma proporção em que piora o transporte coletivo na cidade.
Os fiscais da EMTU, Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos, só podem pegar esses ônibus clandestinos em flagrante, ou melhor, o motorista deve estar em trânsito entre divisas de municípios. A autuação é feita geralmente com ônibus lotados de passageiros que não se importam em ser transportados em condições completamente irregulares. A primeira irregularidade está na documentação desses ônibus. Eles deveriam estar cadastrados na EMTU. O proprietário de um ônibus como esse deveria ter uma frota mínima de 3 ônibus, com um máximo de 5 anos de uso. Só aí, esse ônibus já está fora da lei, né? Ele foi fabricado 13 anos atrás. Depois disso, os fiscais vão fazer uma vistoria técnica para saber até que ponto que um ônibus como esse oferece segurança aos passageiros. Nesse caso, repara só a folga dessa direção. Numa manobra rápida, provavelmente o motorista passaria por um bom aperto. A falta de segurança vai longe. Os pneus deste ônibus derrapariam na primeira chuva, sem falar no banho que os passageiros tomariam com teto cheio de vazamento. O buraco no assoalho é só um detalhe desse ônibus que fecha a porta desse jeito. Com tanta lataria enferrujada, a bateria oxidada pode parar a qualquer momento. Debaixo do banco do motorista não existe extintor. Às vezes, ele é só um enfeite descarregado. Pedaços de camisetas, arames e fios ajudam o motor desse ônibus a funcionar. Cadê o limpador de para-brisa deste outro? Com tanta irregularidade, quem acredita que este aviso é respeitado? Para retirar o ônibus daqui da garagem do Centro de Controle Operacional São Bernardo do Campo, o proprietário vai pagar uma multa aproximada de 200 mil cruzeiros, mais a diária do ônibus, que hoje está em torno de 63 mil cruzeiros. Depois, o proprietário pode seguir com o ônibus, mas deixa o endereço e todos os dados pessoais numa ficha. Só a partir daí, finalmente, os fiscais ficam sabendo com quem estão lidando daqui para frente. Pois é, e aqui no terminal Barra Funda do metrô, no terminal intermodal da Barra Funda, a gente vê ônibus clandestinos à vontade, viu? Inclusive o ponto deles fica ao lado da cabine de fiscalização da CMTC. E esses motoristas que trabalham, não se sabe como, não se sabe se eles dão dinheiro para fiscalização, se tem a conivência do poder público, dizem que foram autorizados pela prefeita Luísa Erundina. Como isso aconteceu, em que nível essa tolerância da fiscalização também acontece, é coisa para a gente discutir num próximo programa ainda. Se houvesse ônibus para atender todo mundo, ninguém precisaria estar se arriscando nesses ônibus velhos e mal conservados. O fato é que só agora a frota vai aumentar, depois de 10 anos de estagnação completa. O Fernando Simão continua lá na garagem da Barra Funda e ele vai entrevistar agora o diretor de operações da CMTC, Paulo de Tarso. Fernando, o Paulo de Tarso está com fone? Está com fone sim, Bianca, pode falar. Queria perguntar para ele o seguinte, os fiscais da EMTU que apreenderam esses ônibus, né, durante a fiscalização, se queixam do seguinte: eles acham que esses ônibus já deveriam ser presos pela fiscalização da CMTC na cidade, porque na cidade esses fiscais estaduais não podem fazer autuações. Como é que fica isso, doutor Paulo? Vocês não teriam mais fiscais para apreender esses ônibus clandestinos nesse péssimo estado de conservação? Olha, nós temos feito a fiscalização permanente. Entretanto, nós só não temos sido mais rigorosos na apreensão desses ônibus porque é uma situação concreta que o transporte vive. Nós estamos agora introduzindo 1.000 ônibus até o final do mês e 2.000 até o final do ano, e enquanto poder público, nós temos que pensar na população. Doutor Paulo, deixa eu interromper o senhor um pouquinho, porque eu gostaria só de entender isso que o senhor falou agora. Quer dizer que essa situação concreta o leva a transigir com essa situação, é isso? Não chega bem a transigir. Quer dizer, o rigor que a gente gostaria de aplicar não seria conveniente nesse momento. Porque eles continuam transportando a população, coisa que a CMTC e as concessionárias deveriam fazer e não fazem, é isso? Exatamente. A frota que opera em São Paulo é a mesma há 16 anos. Como é que você pode, numa cidade que a população aumentou mais de 3 milhões de habitantes e o número de habitantes não aumentou, e o número de ônibus não aumentou um ônibus sequer, como é que a gente pode garantir um serviço à população? Então eles têm, de fato, autorização do poder público para trabalhar? Absolutamente não. Tem a conivência? Não há conivência. O que existe é o rigor da fiscalização pensando no usuário, na população. Mas se a fiscalização não é rigorosa, se ela deixa de atuar, ela deixa de fiscalizar. Em nome de uma conveniência para o poder público, não é isso? Olha, o que está em jogo é o atendimento ao usuário.
Se nós não temos condições de atender do jeito que nós gostaríamos, nós temos evidentemente que não fazer, de certa forma, vistas grossas diante desses ônibus. Agora, assim que esses 1.000 ônibus agora e os 2.000 ônibus estiverem em circulação, eu não tenho a menor dúvida que o próprio usuário vai preferir andar em ônibus como esse aqui que está atrás de mim, do que esses ônibus que vocês acabam de mostrar pela própria televisão. Tá bom, com você aí, Fernando. Bom, Fábio, só o terminal da Barra Funda deve receber 125 ônibus novos, entre ônibus a gás, reformados e novos mesmo. Doutor Paulo, quanto custou a reforma deste ônibus, por exemplo? Ele custou 40% de uma carroceria nova. Agora, diga uma coisa, os 125 ônibus que vão vir para cá vão ser acrescentados à frota da Barra Funda ou vão ser substituídos? Não, a CMTC não aumentará a sua frota. Nós vamos fazer uma renovação da frota. Há uma diferença muito grande em cima disso. Nós não temos sequer garagens para alojar novos ônibus. Portanto, nós estamos fazendo um esforço para renovar a frota. Isso, pela primeira vez na história da CMTC, após 3 anos de governo, nós não conseguimos um tostão sequer de financiamento do governo federal ou de financiamento externo. Portanto, o que nós conseguimos renovar, que é cerca de 500 ônibus, essa renovação foi feita com recursos próprios. Isso nunca aconteceu na história da CMTC. Nunca um governo ficou a pão e água, a míngua como esse diante do governo federal. Agora, se vai ocorrer uma renovação e não uma substituição, como é que vai ser coibido o transporte clandestino? Porque os 2.000 ônibus novos, que nós chamamos de novos, são novos no sistema. São 2.000 ônibus que as empresas particulares colocarão. A CMTC, nesse processo, vai renovar a sua frota e vai reduzir um pouco a sua participação no sistema como um todo.